meditar na palavra do Senhor, eu convido os irmãos a abrirem no próximo Salmo, Salmo 13. Estamos nessa condução e exposição da palavra de Deus. E nós estamos chamando a exposição de Tesouros de Davi, que é o mesmo título que usa o Spurgeon na obra dele. Então nós vamos passar por todos os salmos de Davi, exceto aqueles que eu já preguei durante a nossa caminhada nos salmos de peregrinação, não é? Os demais nós vamos passar. E agora nós estamos no Salmo 13. E eu convido a igreja a se colocar em pé para fazermos essa leitura. E que você preste bem atenção no que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Diz assim, ao mestre de canto, o Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela tua palavra. Clamamos agora a bênção do teu Espírito Santo falando aos nossos corações, usando o teu servo, abrindo os nossos ouvidos para que nós entendamos, para que nós nos aprofundemos nessa palavra maravilhosa, que ela entre em nosso coração, edifique a nossa vida, a nossa alma. Clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O título dessa mensagem é Lamento e Fé. Lamento e Fé. Nós vemos um salmo com 6 versículos, um salmo relativamente pequeno, mas tão poderoso. Um salmo que começa com perguntas, termina com respostas fortes, determinações fortes, não é? Um salmo que parece um momento de choro e no final um momento de alegria. Uma certa vez, John Philpott, ele permaneceu por certo tempo numa carvoaria do bispo de Londres. E certo dia o bispo chamou, entre outras questões, perguntou por que os prisioneiros estão alegres na prisão. Eles estão cantando canções que alegram, parece que essas canções alegram na inadequação, mas eles deveriam estar lamentando, se afligindo. E Philpott respondeu, meu Senhor, a felicidade que temos é por cantarmos certos salmos, como Paulo ordenou que nos alegrássemos no Senhor, cantando hinos e salmos. É por estarmos em lugar escuro e desconfortável que nos consolamos assim, no salmo. Espero que Vossa Senhoria não se embraveça, vendo o apóstolo dizer, todos que forem de coração reto, cantem salmos. Nós, para declararmos que somos de mente reta para com Deus, embora estejamos na miséria, nos refrescamos com tais cânticos. Esse é o salmo que também pergunta, até quando? Mas no final mostra cântico, alegria, exaltação, graças ao Senhor nosso Deus. Veja que Davi tem uma condução desses salmos de uma forma maravilhosa. Ele sempre faz ali um contraste entre o justo e o ímpio, em grande parte dos salmos. O Salmo 3, por exemplo, ele mostra ali essa circunstância, inclusive, que ele vivia, o local, o momento específico daquele salmo. O Salmo 4 e 5, ele não fala o momento certo, mas ele indica também essa postura do ímpio contra Deus e contra o próprio salmista. Ele, no Salmo 6, clama pelo Deus da misericórdia, porque ele sabe que ele é pecador e precisa de Deus, e ele clama por graça. No Salmo 7, o salmista pede ao Senhor que defenda a sua causa, assim como num processo, aquele salmo ali mostra cada ponto desse processo, e pedindo, Senhor, defenda a minha causa. No Salmo 8, ele traz um cântico de alegre exaltação a Deus,
o Senhor que o deu, grande obra a ser feita. No Salmo 9, ele rende graças a Deus eterno. No Salmo 10, não tem título. Alguns acham que ele é uma continuidade do Salmo 9, mas é um salmo que também ele tem uma unidade em si mesmo. Então, nós não pregamos o Salmo 9 como se fosse de Davi, apesar que alguns dizem que ele é o Salmo 10, né, como se fosse de Davi, apesar que alguns dizem que ele é continuação do Salmo 9. O Salmo 11, Davi mostra que o Senhor é o refúgio para o justo. O Salmo 12, ele pede socorro diante da falsidade dos homens. E agora, no Salmo 13, ele coloca diante de Deus um lamento com fé. Lamento e fé, esse é o título da nossa mensagem dessa noite. De um salmo que foi dirigido ali, foi escrito e enviado para o diretor do coral, não é assim que está escrito aí? Ao mestre de canto, ou seja, ao diretor do coral, ao maestro, Salmo de Davi. E ele disse, e ele tem várias perguntas no começo, não foi isso? Olha aí na sua Bíblia. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando, Senhor, tu esconderás o teu rosto? Até quando terei de lutar com angústia dentro da minha alma, com tristeza a cada dia, meu Deus? Até quando o meu inimigo vai ter vantagem sobre mim? São as perguntas aí desse início. Depois ele muda, ele fala, volta-te, Senhor, responde-me. Agora ele está pedindo a Deus. Ele não questiona mais, mas ele faz o pedido direto ao Senhor. Responde-me, Senhor. Volta-te para mim, meu Deus. Restaura o brilho dos meus olhos. Ilumina-me, ou eu morrerei. Não permitas, Deus, que os meus inimigos digam, nós vencemos, nós o derrotamos. Não deixe que eles se alegrem com os meus tropeços. Aí depois ele entra numa outra parte. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Meus irmãos, os lamentos do crente são dirigidos ao Senhor. Os lamentos do crente são dirigidos a quem? Ao Senhor. E aqui nós vemos alguns pontos importantes deste lamento que serve para a nossa vida, para a nossa meditação. O primeiro deles é esse lamento com perguntas sinceras. Veja, leia comigo versículos 1 e 2 juntos. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Então veja que por várias vezes Davi usa essa expressão. Qual expressão? Até quando? Ele pergunta, não é? Ao Senhor, diretamente, Senhor, até quando isso vai acontecer? Essa expressão demonstra ali uma impaciência, não é? Demonstra, assim, uma ansiedade para que haja uma solução, talvez um sofrimento grande, uma angústia do coração que ele não consegue mais lidar com ela, ou uma perseguição forte do inimigo, quando ele vê ali em derrota, talvez, e ele fala, Senhor, até quando? Até quando essa situação vai acontecer? Não vai terminar nunca? O salmista coloca ali alguns questionamentos e fala, Senhor, parece que o Senhor não está comigo. Não é assim? Você já está pensando aí que fez essa pergunta também, né? Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Não é assim? Ou você nunca perguntou a Deus também isso? Até quando, Deus, a minha alma vai ficar deprimida, em depressão? Meu Deus, os inimigos parecem que estão vencendo todos os dias, eu estou só na derrota. São os questionamentos que ele coloca diante de Deus. Situações em que uma pessoa sabe que precisa de um socorro, sabe que precisa de alguém para resolver o problema, porque ela não consegue resolver. Ela não tem forças, não tem poder, não tem domínio sobre isso. Tem um filme que chama, acho que Milagres de Fé, ou Milagres da Fé, e a mãe de uma criança que teve um acidente está ali desesperada e fica no hospital e não sai do hospital, e ela quer que aquela criança, adolescente, criança, que ela
renasça, porque praticamente não estava conseguindo ali sobreviver, estava ali com as máquinas ligadas, e ela estava ali tentando, e todo mundo fala, você precisa descansar também, e ela, não, mas eu preciso estar aqui, eu preciso, e de repente ela se dá conta de que ela não tinha controle sobre aquilo. Não tinha controle. E ela pergunta o pastor dela, que era um pastor jovem, usava roupa da moda, né? Despojado, usava tênis branco. Né? O pastor, e pergunta para ele, pastor, e aí? Eu não tenho controle, né? E ele fala, não. Então, esse é o momento que ele fala, até quando? Porque ele não consegue. Ele não tem controle, Davi não tem controle, o salmista não tem a situação. Então, ele clama, Deus, até quando? Me tira dessa. Não me deixe nessa situação, até quando? Perguntas que revelam a angústia que estava na alma dele. Mas são perguntas que não escondem a verdade de que Deus sempre está perto. A verdade de que Deus não se esquece dos seus filhos. Olha que texto maravilhoso esse de Isaías 49:15, que diz assim, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que ela venha a esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Olha a comparação que o profeta faz, porque Deus colocou isso nos lábios dele, levando ao povo essa meditação. Olha, talvez o amor mais próximo, né, o mais forte que exista nesse mundo é o amor de mãe. E ele fala assim, pode uma mulher, uma mãe, abandonar o seu filho? E alguém diria, não pode. Mas alguns diriam, não, mas tem até alguns casos. Aí Deus fala assim, mesmo que ela se esqueça, eu não esquecerei. O Senhor está conosco. O Senhor estava com o salmista, está conosco. Então o salmista sabe, ele começa perguntando, não é? E nós também perguntamos, o crente também muitas vezes se sente só, se sente desamparado, e pensa realmente, o Senhor está comigo, igual aquele filme Esqueceram de Mim, às vezes a gente pensa assim, estamos sozinhos? Não. Algumas vezes nós temos depressão também, não é? Nós ficamos bem tristes, bem deprimidos e não entendendo por que certa situação acontece. Algumas vezes nós vemos os nossos inimigos se levantarem e a gente fala, não vamos conseguir vencer. Não vamos conseguir vencer Satanás, não vamos conseguir vencer o mundo, o sistema mundano, não vamos conseguir vencer o pecado, é muito forte. O crente se identifica com esse salmo? Eu me identifico, você se identifica com o salmista e coloca diante de Deus esse lamento, esse clamor, esse questionamento e coloca de forma sincera, muitas vezes com perguntas. Veja que se a gente pegar e ir até Apocalipse 6:10, nós vemos essa mesma expressão lá, olha que interessante. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então mesmo aqueles que estão com o Senhor, aqui está falando daqueles que já estão na glória, não ainda no momento final, depois no paraíso da nova terra, novos céus, mas com Cristo, eles colocando, Senhor, até quando o Senhor vai deixar essa terra desse jeito, com a injustiça que está lá? Meu Deus, o lamento não é pecado, irmãos. De fato, o Senhor disse para nós levarmos diante dEle as nossas petições, os nossos clamores, as nossas aflições. Não ficar ansioso com elas, mas levar diante dEle, levar diante do Senhor. O lamento aumenta o nosso relacionamento com Deus. Relacionamento do crente com o Senhor. Veja que Filipenses 4:6 nos diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, a oração, súplica, ações de graças. Então, Ele está nos chamando a derramar a nossa alma diante do Senhor. Assim é o crente. Veja que o próprio Jesus Cristo, em Mateus 27:46, diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Senhor Jesus colocando diante do Senhor a sua alma, com pergunta, Senhor, o Senhor me desamparou? Mas Deus ainda está no controle da situação.
Deus controla tudo. O crente lamenta, mas ele não fica só nesses 3 versículos, né? Ele caminha um pouco mais. Ele pergunta ao Senhor, ele leva o seu lamento diante de Deus, não desonrando a Deus, não desobedecendo a Deus, não sendo rebelde diante do Senhor, mas derramando a sua alma diante de Deus, porque ele avança um pouco mais. Ele vai para o segundo ponto. E o segundo ponto é, esse lamento tem a súplica, tem um pedido, tem a petição. Vamos ler o versículo 3 e 4 juntos? Diz assim: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então ele dá um passo adiante. Ele começou com os questionamentos diante de Deus, mas agora ele pede ao Senhor. Ele clama ao Senhor especificamente. Ele fala: Senhor, me ouve. Me ouve, Deus. Me dê vida. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, ou seja, me dê vida. O salmista agora deixa a lamúria para trás e eleva a voz na busca pela virada, pela mudança da situação. Então, aqui nós vemos aqui uns pedidos que ele coloca diante do Senhor para que Deus o ouça. Atenta, Senhor, para mim. Tenha atenção ao que eu peço, Senhor. Ele fala: responde-me, não deixe-me sem respostas. Senhor, Deus meu, olha que expressão. Ele reconhece: Senhor, o Senhor és o meu Deus. Me dê resposta, ouça o meu clamor. Ele pede aqui também: Senhor, me dê vida, ilumina meus olhos para que eu não morra, dê-me vida. Ele pede também: os meus inimigos, Senhor, não deixe prevalecer. Eles estão levantando, estão se gabando. Não deixe isso acontecer, meu Deus. Não deixe que eles se alegrem se eu vacilar ou quando eu vacilar. Não deixe vacilar, não deixe eles vencerem. Então, os pedidos de socorro, de amparo, porque o salmista sabe que a força não é dele. Para vencer os inimigos, para vencer as dificuldades que ele passava, ele precisava do Senhor. Ele se considera quase morto quando ele fala: ilumina meus olhos para que eu viva, não é? Senhor, me dê a vida. Calvino comenta aqui que se Davi não tivesse sido convencido de que Deus tinha os olhos sobre ele, não valeria a pena clamar por Deus. Então, mostra aqui a fé do salmista, não é? A fé naquele que é poderoso. Eu estou numa situação difícil, mas eu estou clamando para aquele que pode responder, que pode resolver. Spurgeon comenta que ó Senhor meu Deus, é um fato glorioso, muito glorioso, que o nosso interesse em Deus não seja destruído por todas as provas que nós passamos, pelas tristezas que nós passamos. Podemos perder as coisas deste mundo, mas não o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Podemos perder as outras coisas todas, mas não perderemos o Senhor. Hoje o crente leva o seu pedido a Deus, clama a Ele. O crente não fica só lamentando, levando os seus queixumes, sem colocar diante de Deus o que necessita. Veja que o Senhor sabe, conhece o nosso coração, não é? O Senhor sabe do que necessitamos, não sabe? Contudo, Ele usa a oração como um meio para realizar a sua vontade. O Senhor quer que nós peçamos, quer que o seu povo clame, quer que o seu povo ore. Mateus 7,7 nos diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Essas palavras foram ditas por quem? Por Jesus. Ah, meus irmãos, o Senhor quer ouvir a nossa voz, a nossa oração, os nossos joelhos diante dEle, prostrando no nosso quarto, juntos na igreja, no cenáculo da oração, no grupo de oração, ali embaixo, antes de começar o culto. O Senhor quer ver o povo clamar, orar. Assim como um pai quer ouvir direto do seu filho. Eu me lembro que às vezes a gente queria ir na casa de algum coleguinha, né? Aí, na escola e tal. Aí você fala: pede minha mãe lá.
A coisa mais errada é fazer isso. Ó, pede meu pai lá. Não, é eu que tinha que ir lá e pedir. Não é? Só que tinha o medo. Aí se meu pai falar não, não é? Se minha mãe falar não. Aí você pediu o outro. Vai lá, pediu o coleguinha, vai lá e pede minha mãe. Mas o pai quer o quê? Você que é pai, né? Hoje é dia dos pais. Você quer ouvir de quem? É do seu filho. Não, eu quero que ele venha aqui me pedir. Eu quero ouvir o que ele quer. Ah, meus irmãos, Deus quer ouvir o seu povo, o pedido do seu povo, o clamor do seu povo. Por acaso Deus não nos ouvirá? Por acaso Deus fechará os ouvidos para a sua igreja? Sim, Ele ouvirá, atenderá conforme a sua vontade, para o nosso bem, para o bem do seu povo. Então, quando a igreja, quando o crente, quando o filho de Deus vai para o seu quarto, ora, ou quando a igreja unida clama, o Senhor está pronto para ouvir e atender. O relacionamento entre Deus e a sua igreja cresce quando a igreja ora, quando se humilha, quando se coloca diante do nosso Deus. As suas petições são levadas ao Todo-Poderoso e esse relacionamento se aproxima. Em terceiro lugar, prosseguindo, meus irmãos, o lamento aqui ele é um lamento com ação de graças. Vamos ler o versículo 5 e 6 juntos? No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então é um salmo interessante que parece que mostra aqui 3 níveis, um maior que o outro. O primeiro nível do lamento, dos questionamentos diante de Deus. O segundo nível mostra aqui o pedido, a petição, a súplica. E já o terceiro nível está mostrando o quê? A confiança, a gratidão, os louvores. Então, após levar sua queixa com perguntas sinceras e levar os pedidos ao Senhor, o salmista agora já contempla a vitória. Ele já contempla a vitória. Apesar da sua queixa, ele demonstra que tem fé, lamento e fé. Ele crê no Senhor. John Gill diz que a fé, a esperança e o conforto do salmista cresceram e aumentaram pela oração. Saiu do questionamento, vai para a oração e vai para os louvores, vai para a crença, vai para a fé. A ação de graças aqui tem esses pontos interessantes que nós podemos ver aqui nesse versículo 5 e 6. Ele demonstra confiança na misericórdia de Deus, não foi isso que nós vimos aí? Eu confio, Senhor, na tua graça. Eu confio, eu creio que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Eu acredito, creio em Ti, Tu és a cura da minha alma. Tem aqui também alegria. Eu me alegro, regozijo o meu coração na Tua salvação. A circunstância pode estar difícil, mas eu me regozijo na Tua salvação. Tem aqui o voto de louvores. Ah, Deus, eu vou cantar ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor cânticos, porque o Senhor já tem feito muito bem. Mesmo ele não tinha ainda saído da situação. É igual os prisioneiros, né? Que o Philpott disse, estavam lá, presos, mas já cantavam ao Deus Todo-Poderoso, porque sabiam que ia sair dali, se não fosse como Paulo abrindo as portas ali da cadeia, sairia para a glória com o Senhor. Então, apesar das circunstâncias, Davi confia no Senhor. Não por causa dos seus méritos, mas porque o Senhor é misericordioso. Ele crê na aliança que o Senhor fez. A aliança que o Senhor fez desde o início. O Senhor disse que mandaria um que ia pisar na cabeça da serpente. E veja que Adão e Eva ali nem pediram perdão a Deus, né? Ah, me desculpa, Senhor. Não, eles estavam ainda naquele momento de embate com o Senhor, de guerra, de querer justificar, de querer pôr a culpa um no outro. Mas o Senhor fala, eu pela minha graça, pela minha misericórdia, vou enviar um que vai destruir esse mal. Aleluia. Então Spurgeon comenta aqui que o Salmo se encerra com uma declaração que é uma refutação daquilo que ele falou no início. Ah, o Senhor está esquecendo de mim, daquelas perguntas, né? Ele perguntou, o Senhor está esquecendo de mim? O Senhor está longe?
Não, aqui ele fala, o Senhor está perto, o Senhor tem feito muito bem, inclusive, para mim. Então, a afirmação e o final desse salmo respondem aquelas perguntas colocadas, aqueles questionamentos colocados no início de uma forma positiva. O Senhor está com ele, o Senhor está conosco, meus irmãos. Hoje nós oramos dando graças a Deus, levando os nossos votos de louvores ao Senhor, de cânticos ao Senhor. O Senhor Deus mudou a nossa história. O Senhor Deus se alegra em trazer misericórdia ao seu povo. Ele trouxe. Se nós estamos aqui, não é por causa da nossa decisão. É o Senhor que transformou nosso coração. Nos trouxe para perto dEle. Mas nós ainda vivemos em momentos de conflitos, em momentos de dificuldades. As circunstâncias são difíceis? Sim, são. A morte está diante de todos os homens. E também do crente. Dia desse, hoje mesmo, né? A Vilma me mostrou ali um pastor de uma igreja, amigo nosso, inclusive. E ele fala, não, porque eu nunca vou ficar doente, porque eu sou crente, o crente não fica doente, não é? Gente, meus irmãos, o crente passa por dificuldades nessa terra. Passa por lutas, sim. Mas o Senhor está com ele. O Senhor está conosco. Está nos conduzindo. Veja que o próprio Senhor Jesus teve dificuldades aqui nessa terra. Mas Ele venceu. Ele enfrentou o maior desafio de todos, a morte de cruz. E não foi só a morte, sim. Foi a morte levando os nossos pecados, levando as nossas dores. Ele, santo, perfeito, se entregou por nós. O Senhor tem feito muito bem a nossa vida. Aliás, Ele já deu o que é melhor para nós. Ele nos deu vida eterna, vida gloriosa. Então o crente se alegra. Se alegra, como diz o salmo que nós cantamos, a nossa boca se encheu de riso. O crente se alegra e se regozija no Senhor. Ele louva e exalta o Rei da glória. Ele vive nesse mundo já vislumbrando a esperança da cidade celestial, onde terá vida eterna, vida em abundância, onde encontrará com aqueles que já partiram e lá festejaremos o Cordeiro eternamente. O crente não morrerá, ele passará da vida terrena para a vida eterna, para a vida celestial. Aleluia. Então, essas ações de graça, Senhor, irmãos, mostra a certeza da redenção, a certeza de que o sacrifício de Cristo foi perfeito, e quem está em Cristo é nova criatura, quem está em Cristo tem vida e vida em abundância, e tem vida eterna, porque Jesus venceu todos os inimigos, já venceu, são derrotados em nome de Jesus. Concluindo, meus irmãos, o crente leva os seus lamentos diante do Senhor, leva a sua queixa, seus questionamentos, mas leva os seus pedidos, e agradece, louva, dá graças ao Senhor, porque certamente o Senhor trará a vitória e já trouxe, aleluia. Como viveremos então? Algumas aplicações. Em primeiro lugar, viveremos nos relacionando com o Senhor. A lamentação não é uma reclamação rebelde contra Deus. O rebelde, aquele que está longe de Deus, ele é diferente, né? Ele briga com o Senhor, não é? Ele está em guerra com Deus. Como lemos hoje em Romanos 5, temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus? Quem está em Cristo. Quem não está em Cristo não tem paz com Deus. Está em guerra. E é uma guerra muito pior do que qualquer guerra que a gente possa imaginar. Ucrânia, Rússia, isso é fichinha. A guerra com Deus é terrível. O rebelde está em guerra com Deus. Então as perguntas dele são de confronto. Não, o nosso lamento, as nossas perguntas diante do Senhor, é pergunta de filho para pai. É pergunta de relacionamento, de aproximação. Levemos o nosso coração aberto, sim, ao Senhor, para nos relacionar com Ele. Clamemos até quando Ele voltar o rosto para nós, iluminar a nossa face. João Anselmo faz um comentário interessante, ele fala assim, esse maravilhoso escondimento
se tornou minha perfeição. Meu Deus, tu escondes o meu tesouro para despertar o meu desejo. Tu escondes a tua pérola para fazer com que a procurem. Tu demoras em dar-me para me ensinar a importunar o Senhor. O Senhor parece que não ouve, parece, para que eu persevere. É o aumento do relacionamento, é o crescimento do relacionamento entre a igreja e o Senhor dia após dia. Viveremos nos relacionando com o Senhor. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos levando os nossos pedidos a Deus com fé. Com fé, meus irmãos. Davi coloca isso aqui, e ele, por mais que ele pergunte, Senhor, o Senhor esqueceu de mim, mas no final o Senhor tem me feito bem. Ou seja, o Senhor não esqueceu não, Deus. Eu estava fazendo aquela pergunta, mas era só para a gente bater um papo aqui mais próximo. Ó Deus, o Senhor está comigo, tem me feito bem. Irmãos, vamos levar nossos pedidos a Deus com fé. William Gummold diz que a fé põe a mesa esperando um banquete antes que seja servido. Você vai para o banquete já, como nós vamos para um banquete ali em cima, né? Você já está esperando o banquete, você vai ser servido. A fé é isso, você vai pedir a Deus esperando já receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Clamemos com fé, sabendo que a resposta está vindo, a restauração está sendo realizada, a nossa vida está sendo moldada para vivermos em perfeição. Matthew Henry diz que ninguém vive com tanto sossego e conforto quanto os que vivem pela fé. Foi assim que Simonton disse quando falaram, para que você vai para o Brasil? Ele falou, porque estando na presença de Deus eu estou confortável, fazendo a vontade dele, longe do Senhor ou longe da vontade dele, aí é problemático. Não é? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardeador dos que o buscam. Como viveremos? Em terceiro lugar, meus irmãos, veremos dando graças ao Senhor. Graças ao Senhor. A oração da fé nos dá certeza de que seremos atendidos. Depois de entrarmos na presença do Senhor e contemplarmos as suas promessas, estamos prontos para adorá-lo, para servi-lo, para cantarmos louvores a Ele. De fato, por quê? Porque Ele já nos deu a benção maior. Aquilo que não poderíamos obter de forma alguma. Ele já nos deu vida enquanto estávamos mortos. Ele iluminou os nossos olhos para ver a verdade e viver em seu caminho. Ele nos dará com isso também todas as coisas, tudo o que nós precisamos. Veja o que Calvino diz. Calvino diz, podemos não estar totalmente livres da tristeza, mas, no entanto, é necessário que a alegria da fé se eleve acima dela e ponha em nossa boca uma canção por conta da alegria que nos é reservada no futuro. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, meus irmãos, levemos ao Senhor os nossos questionamentos, sim, com fé e com esperança, na certeza de que aquele que é poderoso vai fazer e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, pois, a glória em Jesus Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar, feche teus olhos.